Oi, galerinha! Bem-vindos à live. Eu tô aqui com o Super John, que é do Exército Brasileiro, né? Mas trabalha no Exército Brasileiro. Ai, meu Deus, falar de novo. Brasileiro, mas trabalha no Exército Britânico. Exato, isso mesmo, correto. E ele, além de ser um gato, ele tem uma voz assim, grossa, né? Puxei do meu pai, fui abençoado. Uma voz assim que impõe respeito. Olá, todo mundo. Prazer novamente estar aqui, né? A Gente. gente já fez um vídeo junto antes, fez um merge, mas hoje é a primeira vez que eu e a Pri entra live. Então será um prazer responder qualquer pergunta que vocês tiverem. E estamos aí, tá bom? Beleza, gente, ó, já tem 60 pessoas mais ou menos aqui com a gente. E a galera já tá Maravilha. começando a escrever, já. É porque é sempre assim, o pessoal vai chegando todo mundo junto e eu gosto muito de saber, meus amores, da onde vocês estão nesse mundo? Escreve aí. Você consegue ler os comentários, João? Você tá no computador ou no telefone? Eu estou no telefone, mas você está conseguindo me ver ainda? Deixa eu tentar entrar na sua página e acompanhar a live, né? Talvez eu consiga fazer isso. Eu consigo te ver, mas você tá meio congeladinho. Você tá com uma carinha de sério, Ah, assim. tá, acho. Deixa É. eu ver aqui, eu acho que é por isso. Volta pra live. Não tem problema, não. Vou voltar. É que eu tô no laptop. Quando você usa o computador, às vezes você não vê os comentários, mas tem um monte de comentários já. A galera já é Londres, muito. Então você vai. Maravilha, aí você vai fazendo aí então e a gente vai respondendo. Beleza. Muita gente em Londres, Portugal. Gente, esse gato aqui comigo é o John. O John, ele trabalha para o Exército Britânico, olha que máximo. Para a Defensoria Pública aqui, né? E a gente se conheceu meio que por um acaso, né? Assim, a gente se conheceu que eu fiz o tal da campanha Exato. branca e o João ficou, não faça a campanha da toalha branca que vai matar todo mundo. Ai, não matar todo mundo. Aí eu entrei em contato com o John, falei, John, me ajude, pelo amor de Deus, que eu fiz aquela campanha para ajudar as pessoas. E aí eu sou Não, super mas foi de boa fé, né? Foi aquele negócio, tipo assim, tentando ajudar do jeito que está fazendo, a gente ajudar ainda mais hoje com a coronavírus, né? Com as redes sociais, para passar a informação que nós conseguimos. Então, é bom até esses contatos, achamos mais contatos, né? Durante esse tempo. Então, isso foi, na verdade, abriu portas, quanto para mim, quanto para você, para passar mais informação para as pessoas. Gente, a live hoje, a gente vai estar falando sobre como ingressar na área de emergência médica aqui, no caso, emergência pré-hospitalar, no caso, paramédico ou assistente de paramédico, a gente chama de técnico. E também vamos falar do trajeto do John para ele ter entrado para o Exército Britânico, sendo brasileiro. E nós dois temos duas coisas em comuns, né? Eu e o John, nós temos o passaporte britânico, o que nos torna pelos olhos da lei, no papel, eu e o John, nós somos britânicos, o que abriu muitas portas para a gente, assim. E a gente tem desde pequeno, né? Eu já nasci com isso. John, você veio para cá, você era novo, né? Você veio para cá eu tinha 11 anos de idade, então vivi mais em Londres, né, no Reino Unido, do que no próprio Brasil. Tá vendo? Você veio para cá novinho, né? Pois é, então a gente tem esse negócio que eu acho assim que é uma super sorte, assim. Com certeza, abençoados, né? Nós somos abençoados realmente. Agora, isso ajuda muito, abre muitas portas, mas nada cai no nosso colo, né? A gente tem que tem que lutar, né, para isso. Tem que realmente batalhar. Porque nem eu nem ele, inglês não é a nossa primeira língua, então primeiro desafio é aprender a falar o inglês fluente, né? Porque sem inglês fluente, se você está tanto aqui na Inglaterra como nos Estados Unidos, qualquer país que inglês inglês seja língua mãe, vocês precisam falar inglês. Porque a quantidade de brasileiro, John, que eu conheço, que mora aqui há 5, 10 anos, que não fala inglês, e aí ficam resmungando porque que a vida não vai para frente. Ah, porque eu nunca acho emprego bom. Ah, porque não sei o que. Eu falei, gente, você fala inglês? Não. Então, exatamente, Pri. Exatamente, Pri. O motivo de eu ter te mandado a mensagem para fazer a live é para isso, para mostrar para os nossos conterrâneos, os brasileiros, até os portugueses, e o pessoal da língua portuguesa que a gente consegue, entende? Mesmo a gente sendo da língua do latino,
né, a gente colocar a língua portuguesa como a primeira língua, nós conseguimos, nós vencemos, e assim como vocês que estão assistindo a live também podem vencer. É complicado? É, mas não é impossível, entende? Todo mundo me vê hoje no Exército Britânico, com a farda de cerimônia, né, coisa linda, porém, nós passamos, eu falhei na primeira aplicação, eu tentei entrar para aquele departamento, não consegui, então, tipo assim, tem uma trajetória, porém, nós conseguimos, entende? Todos nós, eu falo nós em geral. Então, se o inglês é a sua primeira barreira, então quebra essa barreira, aprende o inglês e lute por isso. Faz a prova de CSI, faz a prova de inglês de Functional Skills Level 2 e vai quebrando barreiras. Porque brasileiro, eu vou te contar, brasileiro é um povo guerreiro. Nós somos guerreiros, isso aí é verdade. A gente é guerreiro. Guerreiro. E muitas pessoas que eu conheço aqui que não falam inglês são pessoas inteligentíssimas, são pessoas inteligentes. Exato, inteligentes. Só que o que acontece? Quando vem para cá, vai morar com brasileiro, trabalhar com brasileiro, namora com brasileiro. Então, assim, acaba vivendo num mini Brasil dentro da Inglaterra. Então, isso não é? Verdade. Por mais legal que seja, não me leve a mal. Sim. A brasileira é maravilhosa. O carinho do brasileiro não tem igual, a amizade do brasileiro, namorar um brasileiro, tudo maravilhoso. Eu amo. Mas se você quiser avançar na sua carreira profissional, se você quiser ter um salário legal, se você quiser ter uma vida boa, precisa aprender inglês. Não tem como vocês fugirem disso. Não tem como. Então, às vezes, vocês têm que... não é ser grosseiro com seus amigos brasileiros de maneira nenhuma. Você fala, gente, vamos falar inglês aqui em casa? Mesmo que a gente fale errado, vamos tentar se ajudar. Porque os brasileiros, eles entendem. Esse negócio, assim, as pessoas às vezes me conhecem, eles entendem inglês, só que eles não falam, eles ficam com essa insegurança de ser julgado, com esse medo. Falar algo errado, ou sotaque, isso aí é demais, né? Isso aí é desse jeito. Eu falo errado, cara, não tem jeito. Claro. Assim. Meu inglês, eu falo. O meu inglês é fluente. Mas tem certas coisas que eu falo errado. E os britânicos, inclusive, eles acham fofinho isso, entendeu? Eles acham, que engraçado, pronuncia a palavra desse jeito. Aí eu, é o jeito que eu... Então, assim, não fiquem com medo. Eu nunca eu nunca tive problema no meu trabalho pro meu inglês ter sotaque. Nada disso. Me entendem. Contanto que as pessoas entendam o que você está falando, tá perfeito. Tá ótimo. E o pessoal falou... E na mesma linha aí, deve que o pessoal fala assim, mas para vocês, que tá aqui desde os 11 anos de idade, a Priscila que nasceu com um passaporte britânico, já é mais fácil. Gente, para você conhecer um pouquinho da minha história, eu com 16 anos, 17, quando eu conheci a minha esposa, né, hoje minha esposa era meu peguete de namoro, eu trabalhava, eu fazia curso superior e eu trabalhava em uma academia limpando. Eu era um cleaner part-time, fazendo 2 horas à noite, porque eu precisava de um dinheiro e minha mãe me forçou, na verdade, que eu tava indo muito embalada, entendeu? Então minha mãe, tipo assim, meio que forçou eu a trabalhar. Aí comecei a trabalhar, dali eu virei um supervisor de cleaner, entende? Dali eu conheci pessoas que provavelmente estão na live, né? O William tá aqui do lado, aqui do meu quartel hoje, que eu falei para ele, quando ele entrou lá, chegou de Portugal, e falou assim, Jonas, eu tenho um filho, eu tô aqui, mas eu não quero ficar aqui. Eu falei assim, olha, você pode, você consegue e você vai conseguir. Que esse trabalho, eu era o supervisor dele, eu tinha o quê? 17 anos, o cara tinha 30 e poucos anos, eu acho. Que esse trabalho seu seja coisa momentânea, coisa que você vai conseguir sair. E hoje, né, o William pode falar quem ele é, o que ele conseguiu e o que ele se tornou aqui no Reino Unido. E não só ele, mas como várias pessoas que a gente aplicou aquela injeção, sabe, de ânimo, para que a pessoa possa falar, poxa, realmente eu consigo. E o William não falava inglês na época, ele falava arrastando, sabe, bem pouquinho. Hoje ele tá aí, sucesso, bem sucedido aqui, então eu falo assim, todos podem. Aí dali eu virei um recepcionista, depois virei um gerente de uma academia privada, uma das academias mais luxuosas do mundo. Aí depois que eu cheguei a esse nível do meu patamar na vida civil, eu falei, não, já não quero mais a vida civil, que eu consegui o que eu queria, agora eu quero ser militar. E aqui estou. Então você pode, você consegue. Você já percebeu que os brasileiros que falam inglês são muito bem-sucedidos? Porque o brasileiro tem um jogo, uma jogada de venda, uma jogada de começar seu próprio negócio, que eu falo assim, gente, a única coisa que está impedindo você de ter sucesso é o inglês. Você fala inglês... Exatamente. Tem gente que tem restaurante e tal, fala inglês, cara, o restaurante triplica de lucro, porque você começa a atender o público brasileiro, mas você começa a atender o público em geral. Então, isso aí abre muitas portas
como é que eu aprendi a falar inglês? Eu entendia, quando eu vim para cá, eu entendia inglês, porque o meu pai, por ser escocês, eu tenho meu passaporte que meu pai é escocês. O meu pai foi para o Brasil com 10 anos de idade, parecido com você, John, chegou para cá, chegou novo. Sim, Então ele é mais brasileiro do que qualquer coisa. O português dele não tem sentido nenhum, o inglês dele é meio estranho, mas é obviamente fluente. E ele falava comigo, com a minha irmã em inglês. E aí, quando a gente chegou a 12 anos de idade, ele virou para mim e falou assim: ó, você nunca responde para mim em inglês. Eu não sei por que eu tô falando com você em inglês mais, porque eu me sinto bobo, você não responde. E aí, a minha irmã mais nova que eu, né? Eu tinha 12, a minha irmã tinha 10. E a gente falou assim: pai, não precisa falar inglês com a gente tá no Brasil, tá? E criança, né? E aí, meu pai também, psicologia zero, resolveu não falar mais. Só falar inglês, só o português, que acabou atrapalhando um pouquinho, né? O que aconteceu? O meu entendimento existia, mas eu nunca falei. Eu nunca tinha falado inglês. Então, quando eu vim para cá, eu crente que ia entender, né, John? Vou entender. Cheguei aqui, não entendi bulhufo do que esses britânicos estavam falando. Eles falavam as palavras tão esquisitas. Eu falei, gente, que língua é essa? Que não tem nada a ver com aqueles filmes de Hollywood, né, que você vê. Tem nada a ver. Bem mais fácil de entender, nada a ver. E eu falei, ferrou. E aí eu trabalhei como voluntária, né? Eu vim para cá, eu já vim para cá com emprego voluntário, trabalhando como cuidadora de crianças especiais e crianças com autismo severo. Então eu era cuidadora. Que maravilha. Foi um emprego que mudou minha vida, assim, mudou minha visão do mundo totalmente. Eu trabalhei com crianças, as crianças que eu tomava conta tinham entre 11 e 17 anos. Então, durante o dia, eu auxiliava na escolinha das crianças, e durante a noite, de manhã cedo, eu ia no quarto da criança, levantava, dava banho, dava café da manhã, aquela coisa toda, trocava fralda, levava para a escola, ficava na escola com a criança. Então, era tipo uma cuidadora do dia inteiro, assim. E eu fiquei nessa escola mais ou menos uns 11 meses, trabalhando integralmente de graça. De graça. Em Londres? Não, em Bristol. Em Bristol. Conheço, bem perto de Londres. 3 horas mais ou menos de Londres de carro. Exato. E eu trabalhava de graça, não ganhava nada. A única coisa que eles me davam era um quarto, comida, e me davam dinheiro para passagem de ônibus, que era tipo 30 pounds por semana, eles me davam só para pegar um ônibus ali. E eu fiquei 11 meses nessa. Por eu estar trabalhando gratuitamente, por eu estar ali voluntariamente, eles tinham muita paciência comigo. Então, assim, no começo era muita, né, tipo, muita coisa na mão, né? Não sei o que, comida, food, ok. O body language, sim. Eu passava o dia todo, speak slowly, me no English, slowly. Aí eles falavam devagar, aí eu, agora eu tô entendendo. Entendi. E aí, porque não tinha nenhum brasileiro lá, só tinha uma brasileira, que era bem mais velha que eu, que não era aquela pessoa que você ia sair e tal, ela era muito mais velha do que eu. Sim. E eu tava num mundo totalmente britânico, então caí de paraquedas em Bristol, que é uma cidade super britânica também. Exatamente, muito inglês lá. É até mais fácil para você aprender a língua, né? Isso. Pois é, eu não tive escolha. Ou era falar inglês ou era falar inglês, não teve jeito. Sim. E aí, depois de 3 meses, eu comecei a ver que depois de 3 meses a língua começou a sair. E quando eu vi, eu tava bem. Aí, quando deu os 11 meses, que meu inglês já estava fluente, eu falei, cara, agora tá na hora de eu ir para Londres, de eu ver como é que é, tal qual. E aí eu vim para Londres. Aí outro tapa na cara. Crente, olha isso, crente quer arrumar emprego legal, bacana. Direto, né? Eu vou na Oxford Street e vou trabalhar numa loja bonita de roupa, né? Eu vou lá vender, porque eu sempre... da hora. Sempre fui muito boa vendedora, então fui em todas as lojas de roupa, loja de telefone, fui na Apple. Crente, né? Dando meu CV lá, toda se achando a poderosa. Nada. Eu falei, cara, não acredito. E todos os lugares pedindo gente. We are hiring, estamos contratando. Eu cheguei lá toda querida. E você nada. Nada. Não me chamavam nem para uma entrevista. Eu falei, cara, não é possível isso, não é possível. E aí umas pessoas falaram para mim que você não tem experiência. Você não tem. Eu tenho, mas assim, mas a sua experiência não é aqui. A sua experiência no Brasil. Eles não contam a sua experiência no Brasil, eles contam a sua experiência aqui. Muito. E você veio formada do Brasil, Pri? Você teve curso superior lá ou terminou a escola lá? Eu vim com 2º grau só. 2º grau.
Vim só com o segundo grau, terceiro ano, né? Fiz o terceiro ano do segundo grau. Sim, E fiz cursinho pré-vestibular, aquelas coisas todas, mas não vim com faculdade. E aí as pessoas não estavam me dando oportunidade, nem para entrevista, para nada. Eu falei, cara, não é possível. E aí algumas pessoas falam, você vai ter que trabalhar de cleaner ou você vai ter que trabalhar de cuidadora, porque cuidadora eu tinha no meu coisa, né? Que, exato, eu servi aqui no Rio de Janeiro. Eu já estava um ano fazendo isso. Eu falei, não quero, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí nenhum lugar me deu oportunidade. Aí eu comecei a entregar meu currículo em restaurante, essas coisas assim. E o único lugar que me deu oportunidade foi a Pret a Manger. Sabe? Sim. Claro, sim. A Pret a Manger. A Pret a Manger, para quem não conhece, é uma loja de sanduíche, que vende sanduíche natural aqui. Eles fazem os sanduíches todos os dias de manhã, eles fazem sanduíche fresquinho na cozinha, e aí eles embalam o sanduíche e vendem na loja embaixo. Aí tem sanduíche, baguete, aquelas tem coisas. Café, tem tudo. Tem tudo. Aí cheguei lá, fui pra entrevista e tal, e eu lembro da entrevista, que eles perguntaram pra mim assim, mas por que você quer trabalhar aqui e tal? Aí só solta aqueles caô, né? Eu sempre quis trabalhar aqui. Nem conhecia a loja. Aí, tem que falar, né? Aí eles perguntaram assim pra mim, isso eu nunca esqueço, perguntaram pra mim assim, mas se você trabalhar pra gente, até onde você quer chegar? Quais são as suas aspirações? E eu respondi, até quando eu posso chegar? Tipo assim, eu posso ser diretora geral, assim, posso... Aí o cara olhou assim, eu falei assim, você tá perguntando até onde pode chegar, mas você não me disse qual é o limite, né? Sim. Aí ele falou assim, Alice, não tem limite, você pode ir subindo na empresa. Eu falei, então eu quero chegar ao céu da empresa, então, quero ser a no topo. Aí o cara ficou me olhando assim, ele disse, gostei do seu jeito, gostei. E aí comecei a trabalhar também, crente que ia trabalhar na loja, né? Que nada, eu fui trabalhar na cozinha, fazendo sanduíches. Cara, era 500, 600 sanduíches por dia, que você tinha 2 garfinhos assim, você ficava botando não sei o que, passava o dia inteiro fazendo sanduíche, aí tinha que cortar, era parada complicada, porque você tinha tempo e eu era lerda, né? Porque eu sou perfeccionista, né? Aí eu queria tem que ser certinho, bonitinho. Eu queria que meu sanduíche fosse lindo, perfeito. Então eu ficava ali, aquela coisa. Aí vinha, tinha uma italiana, uma baixinha italiana, brava pra caramba. Hurry up! Sua lerda! Gritava assim, eu falei, meu Deus! Gente, eu chorava. Eu saí de sanduíche chorando, mas aí com o tempo eu fui ficando melhor. Eu lembro que uma vez eles trocaram de supervisor lá, né? E eu lembro que ele virou para mim e falou assim, eu já sei que o seu sanduíche é o sanduíche mais bonito dessa loja, e esse sanduíche ele nunca volta porque é o seguinte, quando você coloca o sanduíche na loja, o gerente vai e checa todo. Se tiver algum sanduíche que não estiver bonito, ele volta para e vai para o lixo, ou então vai para a geladeira dos staff, que o staff come. Não, ele falou assim, os seus sanduíches não voltam, eles são perfeitos, só que você é uma tartaruga. Me chamou Falou turtle. Aí ele falou assim, eu não quero turtle na minha cozinha. Ou você deixa de ser tartaruga e anda ou a gente vai ter um problema aqui. Assim, na frente, todo mundo me humilhou, assim. Aí eu fiquei mal, né? Falei, putz, e agora? Não sei o quê. E começou um negócio lá, negócio para quem trabalha na Pret, cara, respeito, porque trabalhar na cozinha da Pret é uma pressão. Porque quando chega às 7 horas da manhã, você tem que ter um mínimo de sanduíche que tem que estar na loja. Doido. E o cara fica em cima de você, esse cara gritando comigo. Aí eu lembro que uma vez eu perdi a paciência com esse cara, gritei, que você quer sair da cozinha, puta, chorando. Falei, cara, não é possível. Enfim, pra todo mundo que trabalha na cozinha, eu acho um guerreiro e guerreira. Meu Deus do céu, cara, eu não consigo. Me manda pra guerra. Eu tô no exército pra isso. Me manda lá pro Afeganistão, que eu consigo ficar lá 6 meses. Não me manda nem 2 dias pra uma cozinha. Vocês que trabalham na cozinha, que estiver assistindo, guerreiros. Estresse. Olha, é mais estressante nos trabalhos que eu já tive do que ser paramédico, gente. As pessoas falam, nossa, ser paramédico isso é tão difícil. Eu falei, não. Comparado com os empregos que eu tinha antes, não, é ótimo. Maluco. Tranquilo. E eu lembro que meus inglês, depois de 3 meses e tal, meu inglês estava melhor, eu estava entendendo mais o negócio da loja, e aí eles me falaram, você quer trabalhar na loja também? Aí você trabalha alguns dias na cozinha, alguns dias na loja. Aí eu, claro, não sei o que, quero trabalhar na loja. Tira daqui, pelo amor de Deus. Aí fui treinada para fazer café, fui treinada para trabalhar no till, né? Como é que fala till? No caixa da empresa, na caixinha ali, vendendo. Sabe quando você paga, você quer um croissant, você paga, aí a pessoa pega
E me senti super importante. Falei, nossa, pela primeira vez eu vou estar servindo uma pessoa, né? Aí eu tinha, 21 anos de idade, 22, e eu lembro que meu primeiro dia na loja foi toda bonitinha, assim, com aquele sorrisinho brasileiro, e aí passaram-se 2 semanas, eu super simpática com as pessoas. Eu babava o ovo de todos os clientes, assim, todos eles. Nossa, que cabelo lindo, olha que bolsa bonita. E brasileiro, né? Aí uma vez eu servi um senhor, normal, como eu sirvo todo mundo, e depois ele virou e falou assim, você sabe quem eu sou? Isso depois de eu ter servido ele, né? Aí eu falei assim, não, perdão, não sei quem você é. Ele assim, eu sou o dono da Preta Manger, eu sou dono de todas as 150 Preta Manger. Aí eu falei, fudeu, agora fudeu. Ferrou tudo. Tipo assim. Ficou nervosa, ficou tremendo, com certeza. Aí eu fiquei olhando para ele assim, is your coffee okay? Did I do anything wrong? Né? Perguntando, tipo assim, eu fiz uma coisa errada? Aí ele, não, pelo contrário. Eu estou muito impressionado. Bom. Ele falou assim, eu estou muito impressionado pelo teu sorriso, pela maneira que você me fez perguntas. Você falou que meu casaco era bonito, eu me senti especial. Eu quero te convidar a fazer um treinamento para você poder ser treinadora de futuras pessoas que vierem trabalhar para mim. Eu quero que você treine as pessoas no seu standard, porque é tão bom. Menino, não, nossa, fiquei assim, tremendo. Eu falei, meu Deus, não. E aí ele foi falar com o gerente da loja, e ele falou assim, olha, essa menina aqui é uma star, é uma estrela, eu quero que ela tenha todo o treinamento, todo o apoio para ela subir nessa empresa, porque ela merece. Aí o que aconteceu? Eu fiquei super feliz, mas o que aconteceu com o time? Ficou com raiva de mim. Inveja, né? Acontece, isso aí é política de empresa, né? Pois é, tinham pessoas que estavam lá há 5, 6 anos que nunca tiveram oportunidade de ter um crescimento, já não, entendeu? E eu tô lá há 6, não tinha nem 6 meses que eu tava lá, eu devia estar lá uns 4, 5 meses e recebo esse convite do grande chefão. Então rolou aí uma raiva, tipo assim, como é que a tartaruga da cozinha vai agora virar... né? E aí as galera... E eu nem aí, porque eu sempre chegava cedo, uma coisa que eu sempre fui, se eu começava às 6 da manhã, 5h45 eu já estava lá pronta para trabalhar, e eu sempre era a última a sair. Sempre. Eu também. Muito orgulho por trabalhar pela empresa, inclusive foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, foi a Prata Manger, porque eles têm uma ética de trabalho e eles tratam as pessoas de uma maneira que, olha, legal. Impressionante. E aí, foi assim que eu fui treinada, aí virei treinadora, aí virei assistente de gerente, aí virei gerente. Então, assim, eu fui começando aos poucos e aí fui começando a melhorar. Mas a minha vida começou a melhorar realmente com o inglês e aquela coisa. O brasileiro é muito guerreiro. É muito. A nossa ética de trabalho, eu acho mais séria do que de outros certos países. Nacionalidades, sim. Exatamente. Então, às vezes, quando você é posto... Porque, assim, na cozinha lá, não tinha um britânico, era tudo europeu, de vários lugares diferentes. O brasileiro se destaca por vários motivos. A nossa maneira de tratar, nós somos muito simpáticos. Então, exatamente. Tem a diferença. Eu sou muito viajada, eu já viajei para vários lugares. E tem vários lugares na Europa, cara, que você entra no restaurante, você só falta levar um tapa na cara te perguntando por que você tá ali, né? Você se sente até assim mal. Nossa, entrei aqui. E tem lugares, por exemplo, que não é nem na Europa, na Filipina, que é maravilhoso. Pessoas que tratam super bem. E o brasileiro, ele é simpático. Então, nós já temos aí qualidades que a gente nem sabe que tem. Você não percebe como é que a gente é superior, assim, sabe? Exatamente. Tipo assim, você já tem essa qualidade por ser o brasileiro. Eu já trabalhei também, eu trabalhei na área de recrutamento, ajudando a recrutar, né, na minha última empresa, nessa academia de luxo. Então, tipo assim, eu falei assim, olha, falei pro gerente, coloca essa pessoa brasileira, a menina tá lá até hoje, coloca a minha esposa brasileira, hoje ela é gerente de administração, começou como recepcionista, entende? Por quê? Porque realmente eu tenho aquela convicção que o brasileiro vai conseguir levar aquilo que eles precisam, né? Que é o customer service, né? Que é o atendimento da maneira que eles precisam, ainda mais para uma academia onde vai pessoal, né? Da família da família real, que pessoal de Hollywood, pessoal com patente alta, vamos dizer assim. Uhum. Então, aquilo ali realmente nós formamos um grupo, não só de brasileiros, só tinha eu e a minha esposa que trabalha lá até hoje, e uma colega nossa. Então, o time
é realmente bom. E ver sim a diferença entre as outras nacionalidades com um dos brasileiros ali no atendimento, entende? Então nós brasileiros temos já esse passo à frente para trabalhar com pessoas. Eu acho que brasileiro trabalhando em qualquer coisa que tenha relação com o público em geral, assim, recepcionista, vendedor, nossa, a gente arrebenta. Nós arrebentamos, então não tenha insegurança. Não fique com insegurança de achando você que você vai trabalhar numa loja que tem um monte de gente lá. Cara, gente, juro por Deus, só de você ser aquele brasileirinho, gente boa, que sorri, que não tem tempo ruim, você já tá bem ali. Mas tem que falar inglês, né? E eu nunca fiz curso de inglês. Eu aprendi, sabe, o meu inglês escrito, eu aprendi lendo aquele jornal gratuito no metrô. Aqui tem aquele jornal. O Metro. E eu ficava lendo aquilo sempre, adorava aquele jornal. Inclusive, assim, uma coisa que eu sinto falta é ler aquele jornal. E eu não consigo ler jornal, não, me dá dor de cabeça. Toda vez que eu entrava no trem, abria o jornal, jogava de lado. Não consigo. Não consigo ler jornal, não consigo. Agora no jornal, no telefone eletrônico, eu consigo. Eu não sei porque é o cheiro do jornal, eu acho. Bobeira. Quantos anos você tem, João? Tem 26. 26? Sim. Novinho, né? Mas porque o pessoal falou, você tem problema de vista. Eu fiz, não, tô tranquilo. Passei aqui no exame de vista. Você fica mexendo ali o jornal e você fica... Eu em carro não consigo ler. Em metrô eu consigo. Em metrô eu consigo ler. Em carro não consigo. Em carro, Deus me livre. Não. Mas eu fui aprendendo. Aí eu fui aprender também a escrever em inglês em sala de bate-papo. Lembra que antigamente, não sei se você vai lembrar, que você tinha um monte de sala de bate-papo no Orkut, não sei se você lembra dessa época. Sim, claro que lembro. Eu tinha o Orkut também, lembro, sim. E aí eu ficava nesse negócio aí, falando inglês, quando eu fui ver como o meu inglês começou a sair meio assim, entendeu? E foi assim que eu aprendi. Mas aí, depois do Pret-a-Manger, com a experiência que eu tive do Pret-a-Manger, eu consegui, porque assim, a Pret-a-Manger, a academia de ensino da Pret-a-Manger é tão bem reconhecida, que quando eu saí de lá e tinha aquilo no meu currículo, todos os restaurantes me ofereceram emprego. Eu ficava assim, gente, como assim? Eu fui para, né? Que eu trabalhei na Pret-a-Manger 2 anos e 8 meses que eu fiquei lá. Um bom tempo. Fiquei lá então, mas saí de lá já gerente e tal. E aí, quando eu saí, porque eu queria trabalhar, cara, eu consegui emprego pagando muito melhor. E aí acabei seguindo essa carreira de manager, de restaurante, de consultant, né? Ajudei pequenos restaurantes a se estabelecer pela minha experiência. Então, eu acabei entrando para essa área aí porque estava ganhando bem, né? Estava ganhando bem e fiquei deslumbrada. Falei, nossa, não acredito. Exatamente. Acomodou um pouco, né? Falou, olha, tá bem aqui. Aconteceu bem parecida a história com a minha, bem parecida mesmo. Aí eu acomodei, mas aí levou um desastre da minha vida para eu realmente seguir meu coração. Porque não adianta você trabalhar e ganhar bem se quando você coloca a cabeça no travesseiro, o seu coração não tá feliz, sabe? Tem algo faltando, né? Tem algo faltando. É exatamente isso. Então eu trabalhava o dia todo, ia para casa estressado, porque estava pensando que não sei o que lá, não parava de trabalhar, assim. O paramédico, eu sou paramédica ali, mas quando eu chego em casa eu nem penso, cara, no que eu fiz durante o dia, eu não fico pensando. Mas como gerente de restaurante, você não para de pensar um minuto, você tá pensando. Para. Amanhã tem delivery, amanhã vai chegar não sei o que lá, e você fica naquele estresse. E hoje em dia as pessoas falam, nossa, mas o seu trabalho é de paramédica, nossa, deve ser muito difícil, né? Gente, não acho. Tem momentos, assim, é óbvio, tem momentos que são horrorosos. Mas acabou ali, eu fecho aquele livro ali, Começa outro dia e pronto. Exatamente. Você fica preocupando com rota, fica preocupando com pessoas que não foram trabalhar, você tem que ir no lugar da pessoa. Tem toda essa política de trabalho de empresa privada que a gente não passa muito na área pública, né? Por isso também é aquele negócio, é uma paixão, é uma convocação. Eu escolhi as Forças Armadas e as Forças Armadas me escolheu, então a gente dá certinho. Sou feliz, as Forças Armadas também creio eu que seja feliz por me ter, então a gente fica feliz. Eu trabalho pouco, faço muita coisa não. Então, mas como que você entrou? Como é que você trabalhava na academia, né? Como é que foi a sua história? Assim, no Brasil eu estudei durante um tempo na Escola da Polícia Militar de Anápolis, Goiás, né? Eu tenho familiares no Brasil que são militares e tenho alguns parentes, né? Meu padrasto era militar também, os tios em Portugal da Marinha, então é algo que eu sempre tive, entendeu? De entrar para o militarismo, desde criança.
Aí eu fiz a faculdade, eu fiz, né, o curso superior, fiz até o level 3, o diploma extended. Aí tive os pontos, né, para entrar para a faculdade. E quando eu apliquei para a faculdade de Direito, Criminologia e Perito Criminal, eu fui aceito incondicionalmente em todas, sem fazer entrevista, pela questão de ter a nota muito alta, ter falado português fluente, né, que eu fiz a prova de A-Levels, e pelas minhas notas na escola. Aí eu falei, poxa, eu vou para a faculdade. Porém, nessa mesma época, eu apliquei CDF, para... Hã? CDF. Você sabe Não, o que que isso. é? CDF, eu sei, é pessoa inteligente. Eu acho que minha irmã falava isso pra mim no Brasil. Pra mim, tipo assim, mas não é porque eu era. Mas não é, literalmente, eu sou bem doido, eu sou bem esforçado, mas inteligente assim, não. Aí, voltando lá, aí eu fiz aplicação pro Exército também, para oficial, né? Para entrar como subtenente, acho, no Brasil, segundo tenente. Aqui é para lieutenant. Aí eu fiz aplicação, passei também na aplicação para oficial, na época. Só que eu falei assim, não. Eu tava com o quê? 18 anos, entrando na minha juventude, não era casado ainda. Falei, não quero entrar para a área de oficial agora, não. Então eu neguei, olha que loucura, eu neguei a posição de oficial do Exército. Fui para a faculdade, fiz um ano de faculdade, não gostei muito da área de criminologia e de direito, porque tinha que ler bastante, odeio ler. Então eu falei, não é para mim. Aí eu fui e fiz linhas aéreas, aeroportos e aviação, ok? Aí eu comecei a trabalhar também nessa academia e tal, aquele negócio, que eu andava todo dia de terno, tinha muito conhecimento lá dentro, ganhando muito bem. Aí eu falei, não, deixa a faculdade também para lá, faltava um ano para terminar, falta um ano. Aí eu falei, deixa para lá, não quero concluir agora, porque eu tô bem aqui, gerente e tal. Aí foi isso. Aí eu falei assim, quer saber também? Agora eu cansei também dessa área de academia, né, privada, de luxo, não quero mais. E quero ir para oficial do Exército. Apliquei para oficial do Exército de novo, mas infelizmente as notas que antes eram qualificadas para o Exército, agora não é. Aí então eles falaram assim, olha, não tem como você aplicar para oficial, etc. Você pode aplicar para soldado e transferir para oficial quando estiver lá dentro. Falei, pelo menos eu vou estar dentro do Exército, é a coisa que eu amo. Aí quando eu entro pro Exército, aplico, passo na prova em tudo, etc., as minhas notas, que antes não poderia ser oficial, hoje mudaram o sistema de novo, pode para oficial. Aí a gente vai trocar tudo de novo. É por isso que eu tô aqui nessa palhaçada de vai, fica, vem, vai. E tá nesse até hoje. E é um pouco longo, porque como eu já sou um soldado, aqui a gente tem que passar por 7 entrevistas, entende? Para que eles não erram nessa questão de me colocar como oficial. Eu já passei em 2, falta mais 5, mas isso vai demorar um tempo, uns 12 a 16 meses. Mas o tempo, né, não importa muito para mim, sendo que eu já esteja aqui fazendo o que eu gosto. Mas aquele negócio sempre esteve no meu coração, eu gosto bastante, é algo que eu sempre desejei, sou feliz. A única coisa ruim mesmo é deixar a família um pouco para trás, sabe? Eu posso ir sempre para casa, mas é a única coisa que é ruim. Mas eu gosto também porque sinto saudades. Eu sou um pouco durão, sabe? Então, se eu ficar muito tempo com a pessoa, eu fico já pra lá e pra cá. Aí agora que eu vou e volto, eu me sinto melhor. Então, eu me encaixo mais nesse estilo de pessoa. Você mora no quartel ou não? Eu, no momento, eu estou no quartel, né? Porque a gente está agora fazendo carteira de caminhão, de ônibus, de tudo. Qualquer veículo terrestre, estou fazendo a carteira agora. Então, eu estou no quartel. Mas no dia 28 de setembro, eu estarei voltando para minha casa e morando lá e indo para minha unidade militar todos os dias, ou ficando 2 dias na unidade militar e ficando mais em casa, entende? Ainda mais agora que eu tenho uma filhinha. Então, eu vou querer ficar mais tempo em casa. A sua esposa tá grávida ou você tem uma filhinha bebê? Não, ela tá grávida, ela vai ganhar no final de outubro. Oh, Então, eu tenho que beleza! ficar em casa. Ô, Parabéns! beleza. Muito obrigado. Que maneiro! Nem sei como é que eu vou reagir. Criança Nossa, cuidando de criança. é muita emoção. Nossa, é muito maneiro. Que legal, cara. Parabéns. Obrigado. Mano, muito Aí bacana. foi tudo planejado, até a nossa filha foi planejada por questão disso. Eu só vou ter filho quando eu comprar minha casa, quando eu entrar no exército, quando eu tiver concluído a faculdade. Agora, pela questão da minha unidade ser perto da faculdade, eu vou terminar minha faculdade agora também. Então tudo se encaixou, entende? Então é aquele negócio, eu falo, é plano de Deus mesmo. Roberto está falando ali. Parabéns, John. Seja bem-vindo ao clube de pai de menina, o Roberto. O mundo rosa. O mundo Obrigado, Roberto. Gente, o Roberto fez um comentário. Ele é brasileiro e policial, policial metropolitano aqui de Londres. Um dia eu quero fazer uma live com ele também.
Queria falar, vamos falar um pouquinho agora de quem quiser trabalhar na área na minha área. Se você é brasileiro e tem interesse de trabalhar na área de ambulância, essas coisas todas, primeiramente, que a gente já falou no começo dessa live, falar inglês é fundamental e precisa ser fluente. Não tem como. Tem que ser fluente mesmo, como se, sabe, você tem que falar sem pausar, falar sem pensar, você tem que ler muito bem e você também tem que escrever. Então, você tem que falar, aí você tem que fazer uma prova que a universidade, ela pede, que para ser paramédico, você tem que fazer universidade, né? Eu fiz universidade aqui, e a universidade, ela pede a prova do Cambridge ou da Oxford, de inglês. Eu fiz o IELTS, que é uma prova que você... Que é equivalente, tem. Que é o equivalente, é uma prova que você faz em um dia, e aí eles te dão uma nota no final. Para você passar para a faculdade, você tem que fazer o IELTS acadêmico. Tem 2 tipos de prova da IELTS. Tem o inglês inglês normal e tem o inglês acadêmico. Então, o acadêmico, a prova é mais difícil. Por quê? A prova é para realmente provar para a universidade que você tem aquela capacidade de entender uma aula em inglês, que você consegue ler livros em inglês, interpretar, e você consegue escrever dissertações em inglês. Sim. Porque com isso você não consegue fazer a universidade. Então eu tive que fazer isso. E eu lembro que quando eu fui fazer essa prova, eu quase não estudei, porque eu já falava inglês. Então, se você já fala inglês, já escreve, já lê, a prova não é difícil. Mas se você não está com o inglês ainda bem fluente, a prova é bem difícil. Então, é muito importante que vocês estejam com o inglês top. Na ponta da língua. Na ponta da língua, isso. E outra coisa... essa prova, Ampri, ela te avalia na escuta, no falar, na leitura e no escrever, não é? Tudo. Eles te dão é o seguinte, eles falam para você ouvir um texto. Na época que eu fiz essa prova foi em 2010. Eu fiz essa prova em 2010, 10 anos. Nossa, tô velha, hein? Deus me livre. Não, o tempo voa, né? Quando eu fiz, você tinha um headphone na cabeça, aí eles contam uma história para você, uma história em inglês, aí eles fazem, aí tem umas perguntas no pedaço de papel de interpretação de texto do que você ouviu. Aí você tem que escrever a resposta. Top. Né? E aí tem outras que você tem que ler, e aí você tem que explicar para uma pessoa, você lê uma história, aí vai ter um cara numa sala de entrevista, você entra, o cara vai te perguntar sobre a história. Ele vai perguntar, você acabou de ler uma história, né? E por que o ator principal dessa história tá bravo com a filha? O que foi que a filha fez? Aí você fala, não, ela fez isso, isso aqui. Que mostra que você entendeu a história e sabe falar a respeito. Então, a prova é bem bacana, porque ela realmente testa todas as suas habilidades da linguagem inglesa. Não é apenas ler e escrever, é tudo. É compreensão, é tudo. E essa prova ela é só para estudantes internacionais? Vamos supor, se tem um brasileiro que já mora aqui e quer fazer essa prova, ele pode fazer? Olha, eles pediram para mim, porque mesmo eu tendo passaporte britânico, eu não nasci aqui. Então, eles sabem que a língua inglesa não é minha primeira língua. Então, qualquer pessoa que a língua inglesa não seja a primeira língua, a minha universidade pediu. Eu não sei se todas as universidades vão pedir, mas a minha precisava, com certeza, provar a minha eficiência no inglês. Então, eu tive que fazer. A outra coisa... E se a pessoa tiver o DCSI, eu não sei se você sabe disso em inglês. Eu não tinha o DCSI. Por isso, né? Eu tinha... Não, para entrar para a universidade, eu fiz o Access Course, que me deu... Eu vou falar nisso. Porque, assim, para fazer qualquer coisa acadêmica aqui na Inglaterra, até para eu fazer o college, porque antes de eu fazer a universidade, eu tive que fazer o college. E o college é tipo um supletivo, assim. Tipo assim, foi... porque como eu fiz só o 2º grau no Brasil, eles não reconheceram o meu 2º grau aqui. Nossa, que bagaço, hein? Não reconheceram o meu 2º grau, eles falaram para mim, você só tem GCSE, você não tem A-Level. E o 2º grau, ele é A-Level, né? Ele é nível. E não reconheceram. E aí eles falaram para mim, você tem 2 caminhos, ou você vai ter que fazer os A-Levels, que para minha faculdade era biologia... Ciências. Biologia, ciências e inglês, sei lá, algo assim. E aí eu falei assim, cara... Eu não vou fazer Elevo, cara, porque Elevo aqui é complicado, é mais. Aí eu falei,
faz o Access Course, que é um supletivo para as pessoas mais velhas. Então, você tem que ter no mínimo 19 anos, 19 anos para entrar nesse Access Course, que é um supletivo que tem em todos os bairros, inclusive. É onde você mora aí, você consegue achar, tá? Então, eu fiz esse com a minha prova da IELTS, provando que eu falava inglês. Eu fui lá na college, falei que eu queria fazer o Access to Nursing, porque o Access to Nursing, que é o Access para enfermagem, é a mesma matéria que eu precisava para entrar para Então, eu fiz esse. Foi um ano de curso, foi super tranquilo, muito bacana, porque eles me ensinaram a escrever dissertação em inglês, que eu não sabia, né? Sim, fazer dissertation. Eu nunca fiz dissertation em inglês. Sim, é bem tenso mesmo. Aí eu aprendi a fazer o citation, reference, Oxford, Harvard referencing, não sei o que. Harvard reference. Cara, agora tem um aplicativo, né, que você faz tudo pra ti, mas enfim. E aí eu aprendi todas essas manhas que se eu não tivesse aprendido, eu jamais teria passado na universidade. Se eu não tivesse feito o aplicativo, eu jamais teria concluído a universidade. Então foi assim, fundamental eu ter feito esse supletivo. Terminei o supletivo, que chama-se Access Course. Para quem tá assistindo aqui, Access Course, eu vou escrever no comentário aqui, ó. Peraí. Chama-se Access Course. Tá escrito aqui, ó, embaixo da minha tela tá escrito Access Course. O Access Course, eles têm para todos os tipos de matéria, John. Eu queria a área médica, mas tem Access Course para direito, tem Access Course para arquiteto, tem Access Course para psicologia. Então, o que você quiser fazer, existe. E o Access Course, o que ele é? Ele é um curso preparatório, ele te prepara para fazer faculdade. Exatamente. Ele é um Foundation Year, não é? Ele é equivalente ao Level 3, não é isso? Eu acho que é Level 3 ou 4, eu acho. Access Course. É o Foundation Year mesmo. E aí você faz esse curso e você te prepara totalmente. Aí quando eu fui fazer a faculdade, eles também te ajudam, eles te ensinam como é que o processo do UCAS da aplicação da universidade. Aqui tem todo um processo. Todos os pontos. Sim. Aqui não é vestibular, você não faz vestibular como você faz no Brasil. Graças a Deus, porque eu não. Nossa, odeio aquilo, gente. Concurso público para entrar para uma área que você quer ajudar pessoas. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu nunca vou entender. Eu quero ajudar a população, trabalhar na polícia, trabalhar paramédico, ambulância. Eu tenho que fazer um concurso público para 100 vagas, onde 70 mil pessoas vão aplicar. É a loucura. Então, assim, vestibular, ainda bem que. Deus me livre. Eu tinha pesadelo negócio de vestibular no Brasil. Aqui é o seguinte, como é que eles fazem a seleção é feita por mérito. Então, por exemplo, a universidade ela vai olhar para todas as minhas notas, as notas que eu tirei no Access Course, e ela vai olhar também, porque os professores escrevem também os recommendations. Reports. Eles olham também para o que você fez da sua vida até aquele momento, então eles vão olhar para todos os empregos que eu fiz, e eles vão fazer toda essa referência de mim como ser humano para ver se eu mereço ou não a vaga na universidade. Não tem nada a ver de eu ir lá e ficar fazendo prova. O que tem que eu fui na universidade, todas as universidades têm uma prova, você faz uma provinha de inglês e matemática, foi o que eu tive que fazer, mas não era uma coisa de 7 cabeças, não, era só realmente para saber se você, né, tipo, sabe ler, escrever e sabe... É você mesmo, sabe escrever e ler. Não é difícil, tá? E aí eu passei por um painel de entrevistas. O painel de entrevistas para você entrar para a faculdade para medicina, eles colocam vocês em situações bem difíceis e querem ver como é que você vai se safar. Então foram 8 painéis de mini entrevistas, assim. Eu lembro que a primeira todos têm atores, assim, é bem interessante. Você entra na primeira sala, aí tem um pai me acusando de ter tocado na filha dele de maneira inaprópria. Você tocou na minha filha, que você é uma tarada, que não sei o que. Eu assim, meu Deus, o que eu tô entrando aqui? E aí, porque eu tenho uma história, eles dão um pedaço de papel para mim, e o papel estava escrito, você foi atender
Você foi atender uma paciente, a paciente estava nua na banheira, e para você poder salvar a vida da paciente, você teve que tirar ela da banheira e colocá-la no chão. Nesse processo de você pegar a paciente da banheira pelada e colocá-la no chão, você teve que colocar a mão na perna, na coxa, embaixo do braço, acaba tocando nos seios e tal. E o pai, olhando aquilo, achou que você não deveria ter feito aquilo. Então o pai está te acusando. Como é que você se safa dessa? Aí você entra na sala, tem aquele ator gritando: sou tarada, que não sei o que, você, cacete. Eles querem ver como é que você vai se safar dessa. Reagir. Aí essa é a primeira prova. Aí a segunda prova, eles te dão um pedaço de papel, aí tem várias imagens, assim, de vários objetos naquele pedaço de papel, e eles falam o seguinte: você precisa descrever o que você está vendo nesse papel de uma maneira que a pessoa que está ouvindo a informação vai conseguir desenhar o que você está falando. Então, eram formas geográficas, era um círculo, um hexágono, um octógono, e cada um deles em lugares diferentes da página, e eu tive que escrever: olha, na parte direita, em cima desse papel, você tem um triângulo de mais ou menos 5 centímetros de tamanho, isósceles, sei lá, você vai escrevendo, aí você vai falando. E aí, no final, se a pessoa que você passou a mensagem conseguiu interpretar o que você falou da maneira correta e mostrar o desenho para você, e for parecido, você passa. Se você não tem capacidade de descrever o que você está vendo... O pessoal falou. Porque o paramédico tem que falar pelo rádio toda hora, né? Quando a gente vai numa situação crítica, um ataque terrorista e tal, a gente tem que descrever tudo que a gente está vendo para uma pessoa no rádio. Então é importantíssimo você ter essa habilidade de descrever as coisas, né? Então foram vários testes, assim. Aí foram 8 atores, 8 coisas, e você faz, e depois você recebe a oferta para estudar na universidade ou não. E eu passei, eu apliquei para 5 universidades, uma eu não passei, e... Peraí. Mentira, eu apliquei para 4, desculpa. Eu apliquei para 4 universidades, uma eu não passei, e as outras 3, 2 me ofereceram, mas eles não tinham mais vaga. Eles falaram assim: olha, a gente quer você, mas não tem mais vaga, então você está na lista de espera. Se alguém desistir, aí você entra no lugar dele. E aí a última universidade que eu apliquei, que foi a St. George's, que é a universidade que eu acabei fazendo, me ofereceram de lata. A gente quer você e temos vagas, você quer? Aí eu já falei que sim, né? Vou ficar... Óbvio, tá doido, ficar esperando. Me quer, tá doido. Quero. Então é isso. É mais fácil ter um passarinho na mão do que 2 voando, então segura um e já faz, já era. Com certeza. Tem que ser assim mesmo. E aí eu lembro que eu não ia no Brasil há 6 anos. Eu não ia no Brasil há 6 anos. E aí, quando eu entrei para a faculdade, fui oferecido lugar, foi em maio, a faculdade começava em setembro. E aí eu falei assim: agora é hora, eu vou para o Brasil, vou ficar 2 meses lá no Brasil. Aí fui. Porque eu já sabia que a universidade ia começar, né? Aí fiquei lá no Brasil, descansando, aproveitando, curtindo a vida. Aí, quando eu voltei, começou relação de universidade, e eu era única foreigner na minha sala. Na minha sala são 20 pessoas. Na minha universidade, 1.000 pessoas foram 1.000 pessoas aplicando para 20 vagas. Eu fui uma das pessoas que conseguiu a vaga. Foi bem difícil. Sim, hein? Eu chorava. Não, quando eles me ofereceram a vaga, eu chorava, John, de emoção. Eu ficava: meu Deus, não acredito. É bom. Fiquei chorando. É bom, né? Quando eu recebi minhas ofertas também, apliquei para 3 universidades. Eu estava até com a minha esposa. Eu recebi 3 ofertas, tipo assim: oferta incondicional, oferta incondicional, oferta incondicional. Aí eu falei: que é isso, né? Eu tive que colocar no Google Tradutor para incondicional. Falei: gente, é incondicional mesmo. Que significa isso? Tipo assim, aí depois eu liguei. Não, entrevista só vim no dia um dia antes das aulas começar para entregar seu passaporte e pronto, você não precisa fazer entrevista nada. Falei: caramba, aí eu escolhi as universidades, entendeu? Então foi bem legal. Aí foi... Alguma coisa aconteceu aqui, tá me escutando? Não, aconteceu uma coisa com o teu som. Peraí. Você deu uma congelada aí, o que você fez? Pera aqui, alguém me ligou. Opa, caiu. Daqui a pouco ele volta aí, gente. Eu e John, a gente tá falando de seguir os seus sonhos. Teve gente que... Tô lendo aqui. Tem algum dinossauro aí? Eu tô vendo que tem uma pessoa comentando. Parece que tem um dinossauro. Ou melhorou? Tá me escutando agora? Tô. Eu acho que entrou um dinossauro, porque eu tô vendo
Ih, você caiu agora, Priscila? Priscila caiu. Deixa-me ver aqui. Priscila. Mas apertei o botão errado. Que eu falo, eu Aí, acho que tinha pronto. entrado um dinossauro aí, porque tá todo mundo me defendendo. É porque é o seguinte, o pessoal que me segue, John, eles são caçadores de dinossauro. Então, assim, quando chega um dinossauro, eles já estão assim com aquela vacina, assim, ó. Então eu acho um barato. O dinossauro, Gente, é até bom você falar isso, porque, tipo assim, eu não entendo porque a gente tem que. Tá, se você não gosta da opinião, ou talvez minha, ou talvez a da Priscila, talvez de um policial que mora fora, tem gente que fala aqui que fala que eu sou, que eu lembro bota de britânico. Gente, eu não lembro bota de britânico. Eu cresci aqui, eu paguei minhas taxas aqui, eu tenho minha casa, eu comprei minha casa aqui, eu fiz faculdade aqui. Então, tipo assim, o britânico que recebe o benefício somos nós brasileiros, os estrangeiros, os próprios ingleses que pagam, entende? Então nós temos que entender a diferença de estar aqui no país sugando e de uma maneira que a gente está retribuindo. Vocês têm que entender que nós assinamos um papel falando assim, eu assinei um papel com 25 anos falando assim, eu estou disposto a morrer primeiro pela bandeira, pela rainha e pela população. Então aquele negócio assim, se eu morrer, foi feito o meu papel. Se caso alguma coisa acontecer com a Priscila, ela estava na linha de frente, batalhando e dentro de um carro a 60, 70 km por hora, para isso ocorrer talvez um filho seu ou uma filha sua no futuro. Então, esse negócio de falar, mas a Priscila errou no começo, todos nós erramos no começo. Quem somos nós? Entendeu? Todos. Eu tenho 26 anos, eu com 16, 17, 18, 19 errei e vou continuar errando. Eu vou ter uma filha, vai ser um mundo totalmente diferente. Então, aquele negócio, eu sou militar e eu tenho os princípios, entendeu? Nós estudamos e nós aprendemos, não porque nós temos estudos, mas os meus princípios de vida, ele vem desde berço, tá? Então, para, gente, com isso. Se você gosta de mim e não gosta dela, então não precisa falar, não precisa ficar apontando se vocês gostam dela e não gostam de mim, não precisa ficar cutucando a gente. Nós somos humanos, nós temos corações e nós sangramos do mesmo jeito que vocês. com certeza. Quando a gente entra na carreira de paramédico também, a gente tem assina um monte de documento dizendo que realmente a gente pode morrer trabalhando, porque dirigir a ambulância na velocidade que a gente dirige, né? Eu sozinha naquele carro de corrida, socorrer as pessoas, a gente socorre as pessoas em lugares perigosos, a gente vai no meio de ataque terrorista para salvar a vida das pessoas, a gente vai em lugares que... Eu vou em lugares sozinha, que eu mesmo depois fico pensando, caraca, não acredito que eu tô aqui sozinha. Por que eu fui lá? Por que eu tô aqui, né? Mas você já tá, porque você tá tão focado em querer salvar a vida de alguém, de querer ajudar alguém, que é aquela coisa que a gente dedica a nossa vida para salvar, para ajudar as outras pessoas. Sim, com certeza. E, tipo assim, o pessoal falou assim, herói, Jonathan é o herói, veste a parte britânica. Não, gente, não é herói, realmente aquilo que a gente ama, entendeu? Tem pessoas aí, é por amor, entende? É literalmente por amor. Você acha que eu quero deixar minha família em casa por algo que eu não gosto? Aqui, servir as Forças Armadas é voluntário, tá? Não é que você tem que servir igual no Brasil, é obrigatório, não, é voluntário. Então nós fazemos por amor, então nós temos que ter um pouco de amor ao próximo, entende? E como eu já disse, nós erramos todos os dias, vamos errar, vamos falar coisas que provavelmente não vão agradar a todos, mas é assim a vida, infelizmente. O mundo é difícil. Olha, eu quando eu erro, eu admito que eu erro, Zé. Eu falo, gente, errei. Mas aquele meu primeiro vídeo que você está falando, que foi o vídeo que me deixou conhecida, eu não errei, né? O meu problema naquele vídeo foi que eu não imaginava que ia alcançar 40 milhões de pessoas, então, infelizmente, eu não fui muito clara nas minhas explicações. Eu deveria ter explicado de uma maneira mais fácil das pessoas entenderem. Tanto que depois eu tive que explicar o vídeo para quem não entendeu, eu tive que desenhar o vídeo. Mas até hoje, às vezes eu vou naquele meu primeiro vídeo para ver por que, né, porque teve tanta... E eu vejo aquele vídeo e tudo que eu estava lendo naquele primeiro vídeo foi o OMS que tinha falado, a Organização Mundial de Saúde. Eu tirei os dados daquela época, e naquela época... Sim, eu lembro de ter falado. Naquela época do meu primeiro vídeo não era pandemia, né? O Covid não tinha sido declarado pandemia ainda no meu primeiro vídeo. E realmente os fatos que eu li lá ainda são verdade hoje, no caso que muitas pessoas estão sobrevivendo, né? 80% ou mais sobrevivem sem problema nenhum.
do Covid. Sim. Então, as pessoas têm esse negócio, que eu não errei. As pessoas que não souberam interpretar o que eu tinha falado. Mas, independente disso, a maioria das pessoas adoraram o vídeo, aí quiseram saber quem eu era, aí começaram a me seguir, aí começaram a ver meus outros vídeos, aí viram, cara, a Priscila é essa pessoa mesmo, assim, espontânea, tipo, eu sou quem eu sou, eu não tenho máscara, eu não fico fingindo ser uma coisa que eu não sou. Então, aí as pessoas começam a me conhecer, aí fica assim, Priscila, né? Tipo assim, começa, é a Priscila. Eu acho que as pessoas até... Tem umas pessoas que começaram me odiando, assim, mas depois falaram, cara, Pri, você é muito legal, você é gente boa, não sei o que. Aí acabou virando fã, assim, então... Mas também, né, John, é o que você falou. Eu não vim aqui para agradar todo mundo. Eu sou a Priscila. Se você gosta de mim... Não tem como, né? Não tem como. Né? Eu acho o John maravilhoso, mas se você não acha ele maravilhoso, tudo bem. Você tá me entendendo? Claro! Cada um é uma coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com o John, né? Eu falei com ele no telefone e falei, nossa, que voz é essa? Priscila, você, John? Eu falei, não, sou eu mesmo. Aí eu lembro de eu estar no telefone com o John e eu assim, John, eu sou gay, tá? Então não tô te cantando, mas que voz é essa, John? Aquela voz no telefone. Foi nossa. E o pessoal, Priscila, porque, tipo assim, provavelmente nas minhas fotos eu não sorrio muito em foto, né, porque eu não gosto da minha bochecha, então eu não sorri. Em vídeo eu sorrio, eu sempre sou sorridente, mas nas fotos eu não sou. E o pessoal me vê fora, caminhando, porque eu sou alto, né, eu tenho 1,93 de altura, o pessoal acha que eu sou bem bravo, bem nervoso, entende? Então eu falo assim, poxa, esse cara aí, os gays ficam assim comigo. Não, esse cara é bravo. Mas, se vocês não sabem, a academia que eu trabalhava é na Soul, então, imagina, 50% eram gays, são gays. Então, tipo assim, era o meu público, eu sempre trabalhei com gay, amo de coração, abraço, do mesmo jeito que eu trato o homem e a mulher, eu trato o gay, então, essa é a minha pessoa, entende? É por isso que eu decidi, como já disse antes, servir, porque tem gente que tem um pensamento muito diferente de militar, entende? Para quem não sabe, a Marinha Britânica é a empresa, né, a gente chama de empresa, o employer que mais recrutou gays nos últimos anos, aqui no Reino Unido. Então, nós temos bastante homossexuais nas Forças Armadas. Se você falar, não, eu sou gay, não posso entrar, gente, tem bastante, entende? Nós temos que lembrar. Tem muitos gays nas Forças Armadas, na ambulância e na polícia. Muitos. Eu não sei. Demais. Uma vez eu fui ler a respeito disso, né? Eu fui ler a respeito por que tem tanto, mas é uma porcentagem que chega a assustar. Você fica assim, caraca. É muito. Muitas pessoas gays são enfermeiros, são paramédicos, são policiais, são no exército, e acho que essa vontade de ajudar o próximo, assim, essa já é uma coisa que o gay tem muito, eu não sei, porque é muito, né? É muito. Nós somos muito caring, eu acho. Eu não sei se é porque muito approachable, né? Também, sabe? Muito. Tipo assim, o gay, ele chega mais perto, ele realmente consegue entender um lado do outro. Eu não tô falando que o hétero não consiga, tá, gente? Não vem distorcer minhas palavras. Não, que a gente é contra hétero agora. Meu Deus, eu sou hétero, tá, gente? Eu gosto de mulher, eu tenho esposa, mulher, tá bom? Eu sou hétero, muito hétero. Mas eu falo assim pela experiência que a gente vive. Do que você trabalhei com gays, então. Até o caroço. Exatamente, é isso aí. Então, pessoal, vou não torcer nem minhas palavras, nem a da Priscila, tá bom? Mas olha, a vida é muito curta, não dá pra gente ficar... cara, a melhor coisa da vida é trabalhar numa coisa que você ama, ter a liberdade de ser quem você é, aonde você estiver. Que Sim. Você não tenha, sabe, não tenha ficar, né, com o cu na mão, tudo. Ai, cara, que vida chata. Eu sou assim, eu sou essa pessoa aqui. Gostou? Você é quem você é. Caguei, sabe? Porque tem tantos seres humanos nesse mundo, tem tantas páginas, tantas pessoas. Histórias, né? Tem tantas escolhas para as pessoas fazerem. Nesse momento, por exemplo, tem mais de 100 pessoas nos assistindo. Tem tantas pessoas interessantes também fazendo outras lives, mas eles escolheram estar aqui conosco. E eu tenho muito carinho pelas pessoas aqui. E muita gente de Londres, inclusive. Tem umas perguntas perguntando... tem gente que perguntou se você está ilegal, você pode fazer
faculdade ou fazer o curso de college. Infelizmente, galera, a resposta é não, tá? Eu sinto muito, mas se vocês não tiver aqui com um visto de estudante ou de trabalho, uma coisa assim, vai ficar difícil para você, tá bom? Então, não quero também falar para você, vocês têm que se legalizar. Agora, o que eu falei com o John antes da gente começar a live é que nem eu nem o John somos especialistas nessa área de visto, porque eu e ele, nós temos o passaporte britânico, então a gente realmente não é a melhor pessoa para falar sobre essa questão de quem está aqui. Eu nem gosto de falar a palavra ilegal, John, eu falo irregular, porque ilegal dá aquela sensação que a pessoa está fazendo um crime, né? Que a maioria das pessoas que estão aqui irregulares, elas trabalham pra cacete, pagam taxa, né? Pra caramba, né? Pois é, são pessoas que estão contribuindo para a economia, inclusive, né? Então. Com certeza, provavelmente os que mais contribuem, né? A gente sabe dessa realidade. Pois é, então, mas infelizmente, quando em relação à carreira aqui, principalmente porque eu trabalho para o nós dois trabalhamos para o governo, né? Para trabalhar para o governo britânico, você vai ter que ter, sim, um passaporte. Johnson, e o John caiu. Você vai ter que ter. A Sueli falando, minha paixão é ser policial, na Marinha ou Exército. Eu apenas não posso mais participar, já tenho 61. Ah, Sueli, que pena, né? 61, eu acho que não dá. Acho que eles. Caiu, voltou. Eu acho que a polícia contrata até os 50 anos, se eu não me engano. Até os 57 anos, a Polícia Metropolitana. Até os 57 anos. Na verdade, não. Sim, as 42 forças da Polícia do Reino Unido são 42 forças do Home Office, né? Tem algumas que é privada, que é a CNC, o Ministério da Defesa, etc. Até os 57 anos. Pois é, para o paramédico também eu acho que não tem esse limite de idade, não, mas é uma. O Roberto está falando 57. O Roberto é nosso policialzinho aqui. Para o paramédico também é a mesma coisa. Você não vai querer fazer essa carreira depois de 50, para te falar a verdade. Porque para começar os 50, cara, é muito perrengue que a gente passa, a gente carrega muito peso, entendeu? Então é bem braçal, assim, muito braçal. Eu acho que nem é legal, assim, não começar. Mas qual é a idade ideal para começar a ser paramédico? Na minha opinião, é 25 anos de idade. Que eu acho que você tem a maturidade para ser paramédico, na minha opinião, assim, para atender as ocorrências que a gente atende. Porque tem muito paramédico novinho, de 20 anos, que eles passam perrengue, eles não conseguem lidar com as coisas que a gente passa. É bem similar aqui com os soldados também. Os novinhos passam um perrengue, pega prisão, porque faz muita coisa errada. Então, 23 anos para cima, se você entrar com 23 anos para cima aqui nas Forças Armadas Britânicas, você tem mais chance de não falhar. Tem mais êxito. Tem gente perguntando quais são as matérias que nós estudamos na nossa área. Eu estudei. Na minha faculdade tinha farmacologia, fisiologia, passofisiologia, estudos paramédicos, aí tinha toda a parte prática também, química, todas essas coisas médicas, né, que a gente tem que estudar na faculdade. A faculdade que eu fiz é bem clínica, né? Eu sou especialista em medicina de emergência apenas. As pessoas confundem. Priscila é enfermeira, Priscila é médica. Eu não sou nenhum dos dois. Eu sou paramédica e não existe no Brasil, né? Essa minha qualificação não existe no Brasil. Exato. O pessoal não entende isso mesmo. As pessoas confundem. Então, eu posso fazer... O que eu faço aqui no Brasil, só o médico pode fazer. Eu posso fazer intubação, eu posso fazer acesso venoso, acesso ósseo, eu posso dar vários medicamentos bem avançados para os pacientes, e que no Brasil só os médicos podem fazer o que eu faço aqui, né? Não existe no Brasil ainda a minha qualificação. Então, é bem legal. E para você, o que você fez? Você estudou negócio no Exército? É assim, gente, o Exército, eu falo para vocês entenderem melhor, o Exército, ele é um mundo fora do mundo civil, tá? Então, no Exército, nós temos as nossas próprias polícias, nós temos os nossos próprios médicos, os nossos próprios bombeiros, o nosso próprio... Meu Deus, top, que eu tô dieta. A minha amiga falou de Meu Deus, dá até fome, Jesus. Então, nós temos nossos próprios advogados, nossos próprios capelãos, né, que são pastores, padres, etc. Então, assim, quando você entra no Exército, você vai decidir
qual área que você vai querer estudar. Vamos supor, não tenho qualificação, quero trabalhar na área de logística, etc. Você vai fazer uma prova geral, que vai cair em matemática, inglês, política internacional, porque lembra, um soldado ele tem que ir, né? No Afeganistão, nós temos que passar dentro de uma fazenda de um senhor, que ele tem as suas vacas. Se a gente abre uma cerca dele e as vacas saírem, quem paga? Então a gente tem que entender todo esse tipo que ninguém pensa. Poxa, nossa, é mesmo? a gente deixou um lixo para trás e o lixo tem a bandeirinha da Inglaterra. O que vai acontecer? Então você tem que ter esse tipo de pensamento já e poder estudar, porque vai cair na prova e você tem que fazer provas de, a gente chama de Law Act. É uma prova, como eu disse, é uma prova internacional para militares. Então você, na verdade, tem que saber muito pouco, não muito pouco, tem que saber muito a área de leis internacionais. É aquele negócio, Jonatas, eu quero ser um policial, então você vai ter que estudar mais leis ainda, porque um policial do exército, os RMPs, você tem que, é igual um policial lá fora, porém, aplicando a lei aqui dentro com os militares. Então você estuda de tudo. Você pode prender alguém como militar? Você pode dar voz de prisão para alguém, igual a polícia? Não. E nem o policial militar, né? Nem o policial militar do exército. A não ser que ele realmente tenha a convicção que ele tem algo ilícito, vamos supor, tem um armamento, ou tem um tráfico de droga, então que ele vai dar voz de prisão e vai chamar a polícia civil, né? Que seria a polícia metropolitana, se for em Londres, para conduzir ele até a delegacia. Mas a gente não dá voz de prisão, não. O que pode acontecer é dar suporte, sim, para a polícia, né? Em questão de armamentos e tal, ali protegendo e dando a segurança para eles, né? Por ter militares do lado e, se possível, né? Se eles precisarem de ajuda, ajudar da forma possível. Nossa, interessante, né? É aquelas coisas que você estuda que ninguém pensa que você tem que estudar, né? Esse negócio de território, esse negócio de controle, Porque agora com esse negócio quando tá tendo essas manifestações aí do Black Lives Matter, aquela coisa toda, sim, e o exército fica ali à espera do governo pedir ajuda, né? Inclusive o negócio do Covid, quando em abril, quando a gente estava passando muito perrengue, tinham soldados, o Army estava junto com a ambulância. Bastante. Muitos soldados estavam dirigindo a ambulância, e a ambulância ia com um soldado dirigindo e um paramédico, justamente para a gente poder ter mais ambulância para mandar, né? Exatamente. Então, e na verdade, todo o pessoal que fez esse curso aí tá fazendo um curso aqui comigo, entendeu? São os cursos das ambulâncias aqui, tá tudo aqui fora. Deixa eu ver se eu até consigo ver ele. Peraí. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha, gente, vocês nunca... Tô mostrando um quartel militar. Peraí. Aqui. Deixa eu ver, mas não dá pra ver, não. Tá ali fora, mas não, já saiu tudo. Fica ali, sabe? Ali no pátio. Então, todo mundo vem treinar, na verdade. Todos os militares vêm treinar aqui para ajudar vocês aí do NHS. Você tá ajudando muito, e Corpo de Bombeiro também tá ajudando a gente. Demais, foi demais. A Sueli tá perguntando aqui para mim, você tem sempre que estudar e se atualizar em medicina como médico? Nossa, Sueli, total, eu tenho que estar sempre atualizada nos últimos tratamentos, eu tenho que ir para conferência, eu tenho que fazer estudos, eu tenho que provar que eu estou me mantendo sempre a par de todos os últimos tratamentos pré-hospitalares que estão saindo por aí, e eu tenho que provar isso, tá? Não é só falar que eu fui, não. Então, toda vez que eu vou para uma conferência, toda vez que eu leio uma revista, eu tenho que anotar num portfólio que eu tenho e eu mando para eles, porque eu sou registrada, e a cada 2 anos eu tenho que registrar novamente. Então, toda vez que isso acontece, a gente tem que provar que a gente está se mantendo aí na profissão e atuando. Então, o paramédico ele é registrado nacionalmente, a gente paga uma taxa mensal para poder ser registrado. Você só pode trabalhar como paramédico se você for registrado, se você não... Porque você pode ser paramédico não registrado, mas aí você não pode atuar na profissão. Se você atuar, você pode ser até preso, né? Porque você tem que ser registrado, porque o registro ele justamente prova que você é uma pessoa que está estudando, que está a par das coisas, que você não fez... Porque, por exemplo, se eu fizer um tratamento clínico errado, eu respondo por esse tratamento errado, entendeu? Então fica tudo ali no meu histórico de registro. Qualquer coisa que eu faça de errado, qualquer processo que eu venha responder. Então, tudo bem, bem sério, com certeza. Bom, a nossa live já está aqui com 1 hora, John. Yes, 1h10 quase. A gente já falou de um monte de coisa bacana aí Mas você já chegou aí para alguma guerra, alguma coisa? Não, eu treino, fez 1 ano agora. Vai fazer 1 ano, sabe? Vai fazer 1 ano agora. Então eu nunca cheguei a ter conflito, entende, de frente, mas
só estudamos teoricamente falando e praticamente, lógico, se caso necessário. Mas o exército hoje, as Forças Armadas Britânicas, ela não entra mais em conflito direto, entende? Como aconteceu no Iraque e no Afeganistão. O que eles fazem? Eles mandam as tropas para treinar as tropas do seu país para poder combater o seu próprio combate, entende? Então a gente não está lutando uma luta que não é nossa, a gente está treinando os seus soldados locais para lutar as suas lutas. Entendi. Porque teve uma época, tem alguns anos aí, que o exército britânico foi, né? E morreu um monte de... Né? Bastante. Infelizmente, né? Perde, porque uma guerra, na verdade, não é bom para nem... Eu não tenho estrutura para isso, não. Esse negócio de ataque terrorista, às vezes que eles falam, tem ataque terrorista, Deus me livre, eu quero pegar, dirigir minha ambulância pro outro lado, assim. Eu acho que assim, quando a gente entra aqui, tá nesse meio assim, sabe, a gente, lógico, a gente baixa na madeira para que nada aconteça, mas se acontece, você, agora nós vamos com tudo, sabe, aquele sentimento, estamos treinando para quê? Para se alguma coisa acontecer, a gente tá ali, por isso quando vê o pessoal vê militar, já tem aquele certo receio, fala, poxa, os caras tá aqui porque os caras tá com sangue no olho, e realmente, tá todo mundo treinado, todo mundo novo e querendo ação, então se caso acontecer, tá aí para combate, né. Mas você tem 1,93 m, você falou? 1,93 m. Você é uma porta, né? Você tem 1,93 m e é um músculo puro. Você deve ser um pouquinho assustador de uniforme, realmente. Eu peso 110 quilos. Nossa Senhora. Eu vi você de uniforme, assim, falei, caraca, assim, você pode ser segurança, bodyguard aí da princesa qualquer dia. Talvez sim, né? Talvez não. Talvez eles não aceitem eu sou brasileiro. Até porque a gente tem. Uma boa. Lembrando, dependendo da área que vocês entram no exército, tá? Se vocês tiverem a dupla nacionalidade como eu, brasileiro e a britânica, dependendo da área que você entrar, você vai ter que abrir mão da sua nacionalidade brasileira. Pela questão de informações sensíveis, tá bom? Então, tem que pensar. Sim. Nossa, mas você abriu mão da sua, não? Não ainda, mas aquele negócio, né? Tudo vai depender daquele negócio oficial, para a área que eu for. Então, tem todo um. Tem todo um processo ainda. Adalma, você tá gordo? Gente, o John não tem nada de gordo. Ele é saradaço. Ele é muito sarado. A Dalma, você acha que a Dalma que eu conheço, como é que é o nome dela? A Dalma o quê? Uva, tá falando, você tá gordo? Gente, não é a Dalma, ele é muito puro, esse rapaz. Pelo amor de Deus. Mostra aí o teu bíceps aí pra gente. Ali. Não tem nada de gordo, não, gente. Ele é um saradão. Não vou mostrar mais, não, porque ele é casado, né? Vou deixar vocês aí com a... Não pode, né, gente? Não pode mostrar mais. Ele esse lindo homem aí já tem dona, infelizmente. Mas ele agradou. A mulherada gostou muito de ver você aqui. Tá todo mundo falando, nossa, ele é muito lindo. Obrigado. Bom, galerinha, foi muito bom bater papo com você. Outro dia a gente bate papo sobre outras coisas, sei lá, qualquer coisa. Com certeza. E é nós, né, juntos aqui. Estamos aí, né, cada um com seu trabalho na linha de frente, e obrigado também pela participação de todos que estão escutando a gente, e vai ser sucesso para todos vocês brasileiros, da língua portuguesa que está aí. Lembre-se, você consegue, você pode, eu tenho esse tema comigo, tudo que você quiser na vida você consegue, então é só lutar. Lembra, a primeira vez, vou ter que te falar também, 99% que você vai falhar a primeira vez, 80% que você vai falhar a segunda, na terceira vez provavelmente passa, mas se não bater na terceira, vai na quarta que vai conseguir, tá bom, gente? Então não desanime. Com certeza, meu pai sempre falou, não importa quantas vezes você caiu, e sim quantas vezes você levantou, não é isso? Levantou, exatamente. Exatamente isso. Galera, um beijo para vocês. Beijão. Tchau. João, fica aí, você fica. Eu vou fechar aqui para eles. Tá bom.